Andrei, conta pra gente, inicialmente, quando que você realmente aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Como é que iniciou essa sua vida cristã? Eu fui criado em lar cristão. Os meus pais, eles sempre foram da igreja, mas eu, com o tempo, com 5, 6 anos, eles saíram, então minha casa meio que saiu da igreja, né? E aí eu tava com 14 anos, um tio meu, evangélico, ele veio aqui para o Rio de Janeiro, ele mora em Brasília, e ele me convidou para ir num culto na DEVEC ali da Penha, e nesse culto parece que Deus reservou aquela noite para mim, sabe? Desde o início do culto até o fim, parece que Deus, ele o tempo todo falou comigo, e eu meio que tive que voltar para Jesus na dor. Tem gente que tem a oportunidade de voltar no amor. O dia que eu aceitei Jesus, eu estava de muleta, para mais de 30 pontos no joelho, com uma cirurgia no joelho, e Deus tinha falado comigo naquele dia de uma forma assim extraordinária, e eu relutava. Eu estava sentado num canto assim, e eu relutava, e vinha aquela voz no meu coração: vai lá na frente. Eu relutava, e por fim eu falei: se tu falar de novo, eu vou lá na frente. E veio aquela voz de novo para mim assim. E nesse dia foi pregado algo que assim mudou a minha vida e a minha história, que é Josué 1:9. Aquela palavra, ela mudou a minha vida, e esse foi o dia que eu aceitei Jesus, assim. Perfeitamente. Você falou que você estava num momento muito difícil, né? Conta pra gente qual foi esse real momento, né? Você estava de muleta por quê? Por que você estava vivendo esse momento com 14 anos, né? Então, assim, numa idade que você está iniciando a sua carreira, né? Você está se maturando ali ainda como jogador. Então, o que aconteceu nesse momento? Então, eu fiz a minha base toda no Vasco, e desde os 6 anos, quando você entra por meio do futebol, você tem que renunciar a muitas coisas. Brincadeiras. Então, desde o início, com 6 anos, eu já aprendi a ser um homem com compromisso. Eu perdi toda a minha infância, tudo que eu tinha, assim, esse lado criança eu não pude viver, porque sempre tive que ter compromisso. E eu estava disputando um campeonato pelo Vasco, sub-13, eu tinha 14 anos, o sub-15, desculpa. E aí eu fui subir numa bola para cabecear com o Gerson, que era do Flamengo agora, e quando eu caí, minha perna entrou e eu rompi o ligamento. Só que a lesão de ligamento, quando você já tem uma idade, você já é formado, ela é tranquila de fazer. Só que quando você tem 14 anos, você tem que esperar crescer. E eu tive 3 diagnósticos médicos. O primeiro, o médico virou para mim, entrou meus pais, e o primeiro diagnóstico que ele deu para mim foi falando que eu nunca mais jogaria bola. Isso com 14 anos, vivendo um sonho. O futebol foi minha vida, foi o que mudou a minha vida, e o primeiro diagnóstico que ele deu foi que eu não jogaria mais futebol. O segundo, o médico virou pra gente na sala e falou assim: ele consegue voltar a correr e a fazer, mas ele não consegue jogar futebol profissionalmente. E o terceiro foi um médico que ele falou: vamos ver o que a gente consegue fazer aí. E com 14 anos, nenhum médico queria assumir o risco de fazer a cirurgia em mim, porque ele poderia fazer a cirurgia, e como eu ia crescer, meus ossos iam crescer, o ligamento que ele colocaria, o enxerto que ele colocaria, ele poderia mexer no meu corpo. E aí eu não conseguiria, eu teria que fazer outra cirurgia. E aí foi onde Ali foi onde Deus começou a me chamar, sabe? Eu tive que ir para a igreja na dor, exatamente assim, porque eu estava passando por um momento totalmente chato da minha vida, um momento triste, porque acho que aqui tem jovens, tem adolescentes, você sabe que quando a gente tem um sonho de querer algo, que a gente está ali 14 anos, eu estava num clube federado, jogando, já começando a ganhar o meu primeiro dinheiro assim pelo clube. Eu tinha um contrato de formação com o clube, então quando eu recebi essa notícia que eu nunca mais jogaria futebol, a primeira pessoa que eu liguei foi meu pai, na época, quando eu machuquei o joelho, e eu chorava muito, porque uma coisa é você machucar o joelho com a idade que eu tenho hoje, outra coisa é com 14 anos, sem estrutura,
sem saber, porque era algo novo naquela época. Tipo, não tinha nenhum amigo meu que tinha machucado o joelho. Eu fui o primeiro. Então foi algo assim, na época que foi um baque muito grande, mas foi assim que eu entrei na igreja de muleta e cheio de pontos, porque eu estava passando por um momento que aos 14 anos eu tinha feito uma cirurgia. E assim, nesse momento, né, como você falou, o corpo ainda estava em maturação, né? Então existiria a possibilidade de você fazer a cirurgia e mesmo assim também dá tudo errado. Exato, e o que os médicos falaram para mim era que para me esperar, eu crescer e aí fazer a cirurgia. Só que aí nesse caso eu tinha 14 anos, eles queriam fazer lá para 16, 17 anos. Teria que ficar 2, 3 anos parado sem fazer nada. E no meio do futebol a concorrência é gigante. Se eu paro 6 meses, pô, aqui no Brasil, o Brasil é o país do futebol, então se eu parar 3 meses vai surgir 20 na porta. Então, tipo assim, eu não tinha esse tempo para parar. E foi meio que isso, eu tive que tomar uma decisão, fazer uma escolha, mas e foi aí que Deus começou a vir na minha vida, porque eu praticamente estava no fundo do poço, na dor, foi quando Deus me chamou, sabe? E aí você fez a cirurgia, teve o processo, e depois as coisas continuaram andando, né? Deus continuou trabalhando ainda mais na tua vida, não é isso? Então, eu aceitei Jesus e tipo assim, eu saía, eu fazia as coisas erradas do mundo, essas coisas, e quando eu aceitei Jesus foi um encontro assim muito verdadeiro, porque eu xingava muito, eu falava muito palavrão, eu tinha um monte de amigos, e Deus, a primeira coisa que Deus faz é tirar aquelas pessoas que não estão ali para somar, né? Todos aqueles meus amigos, fiquei com muito poucos do meu lado, e a minha volta... Eu fiquei 6 meses da minha lesão, hoje a lesão é 9 meses para uma pessoa que rompe o ligamento. Na época eu fiquei 6 meses, para tu ver que era algo tipo assim, novo. Então hoje, tu voltar com 6 meses, nenhum médico te libera com 6 meses. Então tipo assim, eu voltei antes do tempo e quando eu voltei, cara, a minha primeira semana de treino, eu treinando, eu fui dar um carrinho no treino e eu machuquei o joelho de novo. Então, eu tinha assim, 14 anos, 2 cirurgias no joelho. Eu tive que fazer outra cirurgia, agora de menisco, bem mais tranquila. Quando eu fui dar o carrinho de lado, o menisco é como se fosse um amortecedor do joelho. Quando a gente salta, essas coisas assim, é o que amortece. E aí, na minha primeira lesão, eu suturei o menisco. E por ser novo, o médico ele não quis assumir o risco de tirar. Porque eu era muito novo e esse é uma parte do corpo importante para quem joga profissionalmente. E aí, quando eu voltando assim, o negócio que ele suturou soltou. E aí tem um caroço no joelho, assim, gigante. Só que essa era mais tranquila, porque a cirurgia que eu fiz só foi para tirar. E aí eu voltei. Essa parte também, acho que eu vou contar aqui, porque, tipo... Eu estava meio que desacreditado por ter tido essa cirurgia no joelho, esse menisco, eu ouvia muito que eu nunca mais ia voltar a jogar, eu ouvi do médico, então de pessoas próximas, era o que mais ouvia. E aí, o meu primeiro jogo, eu lembro, depois dessa segunda cirurgia, foi um clássico contra o Botafogo. E aí, eu estava dentro de campo para entrar no segundo tempo, deu 9 meses tudo. E aí, eu estou dentro de campo para entrar, e eu entro assim, é um contra-ataque para o nosso time, e na verdade a bola tá parada aqui, aí eu entro, aí o Botafogo vem atacar e o nosso time sai no contra-ataque. O atacante do nosso time sai na cara do gol, ele, o goleiro e um cara do lado, era só ele tocar pro lado do cara fazer. Ele tenta chutar, erra, e eu tava acompanhando a jogada, cara. O meu primeiro toque na bola foi, tipo, a bola sobrou dentro da pequena área para mim e eu nem lembro como eu cheguei lá, eu só sei que eu corri para frente, daqui a pouco a bola parou na minha frente, assim eu chutei. Então, tipo, o primeiro toque na bola depois de 9 meses de lesão foi um gol num clássico contra o Botafogo. E aí eu me ajoelho para tipo, chorando muito, me ajoelho para comemorar, e quando eu olho para a arquibancada estava toda chorando, porque sabiam da história? Porque sabiam da história e de tudo que eu passei. E o que Deus começou a fazer depois disso na minha vida, no outro jogo teve um clássico contra o Fluminense, e o meu primeiro toque, eu entro no segundo tempo de novo, meu primeiro toque, outro gol. E na segunda-feira eu recebo um telefonema, meu pai está aqui até de prova, do Vasco, falando que eu tinha acabado de ser convocado para a seleção sub-15, depois de 9 meses, 2 toques na bola, que foram 2 gols, uma convocação para a seleção sub-15. E
E eu estava até falando com a minha esposa no carro isso, porque quando a seleção convoca, geralmente tem toda a preparação. Então, tipo, era a última convocação, era para o Campeonato Sul-Americano. E aí eu fui direto para o Sul-Americano, eu não fui convocado em nenhuma convocação da seleção, porque eu estava machucado. E para o Sul-Americano eu fui convocado. E aquilo ali, tipo, foi marcante na minha vida. Primeiro, porque era logo na minha transição de, tipo, ter aceitado Jesus. E isso me marcou muito, porque Jesus já fez isso logo no início da minha vida com Deus, sabe?